Deputado, de saudoso deputado nessa casa aqui, deputado Jorge Bittar, que fez um trabalho brilhante aqui por vários mandatos e está de volta hoje aqui para nos prestigiar com uma palestra. Passo a palavra, então, ao Jorge Bittar. Bom, quero inicialmente cumprimentar o deputado Pedro Fernandes, em nome dele cumprimentar os demais integrantes aqui da mesa. Quero, evidentemente, agradecer o honroso convite que me foi feito para participar dessa necessária reflexão sobre o tema operacional do SGDC. Eu vou ficar de pé também, porque acredito que seja melhor para visualizar o painel e dialogar com os senhores integrantes da mesa. Eu vou começar a minha exposição um pouco de maneira didática, procurando, como nós não estamos aqui num ambiente de especialistas, procurando situar o contexto do SGDC, sobretudo no que diz respeito às aplicações civis, ou seja, banda KA, que é aquilo que diz respeito à atuação da Telebrás nessa parceria extremamente virtuosa com as Forças Armadas brasileiras para o desenvolvimento do SGDC, efetivamente. Vamos adiante, por favor. Bom, nós estamos atualmente naquilo que nós chamamos o ambiente de convergência digital. Ou seja, antigamente nós tínhamos redes específicas para cada tipo de serviço que nós precisávamos realizar, efetivamente. Então tinha lá o fiozinho de cobre, né, aquele parzinho de cobre para fazer a telefonia fixa, que foi até o grande objeto da privatização, das concessões ocorridas em decorrência da privatização dos serviços de telecomunicações. Nós tínhamos redes específicas para TV por assinatura, no passado mais remoto, rede específica para telégrafo, para telex e coisas desse tipo. Hoje em dia, através das redes de internet, ou as chamadas redes IP, nós podemos prestar qualquer tipo de serviço sobre essa rede. Então, há um ambiente de convergência tecnológica e de serviços sobre a rede internet. Então, sobre a rede internet, nós podemos prestar serviços de voz, serviços de comunicação de dados de toda a natureza e serviços de imagem. Como todos sabem, a grande infraestrutura do século XXI. Né? É através desta infraestrutura de internet em banda larga que se pode promover a educação, a busca do conhecimento, as transformações na prestação de serviços, a chamada indústria 4.0, enfim, permitir que o nosso país possa estar próximo do que ocorre na vanguarda do desenvolvimento econômico e social em termos mundiais. A conectividade IP, portanto, é um elemento estratégico no planejamento do desenvolvimento nacional. Talvez até, eu não sei se boa parte da sociedade brasileira e boa parte até dos integrantes de governo, eu digo, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, tem até uma certa noção sobre o papel estrategíssimo, né, da banda larga como um instrumento para que nós possamos ingressar na chamada sociedade do conhecimento. E é importante dizer, no que diz respeito à implantação de uma infraestrutura de banda larga, reconhecer aquilo que é óbvio, mas tem que ser dito, que o Brasil tem dimensões continentais e tem grande diversidade de densidade demográfica em seu território. Áreas com alta concentração demográfica e áreas com concentração demográfica mais rarefeita, efetivamente. Isso faz com que o setor privado, na área de telecomunicações, que, diga-se de passagem, praticamente não tem obrigações de universalização dos serviços de banda larga. Diferentemente de quando foi feita a concessão para os serviços de voz, quando havia obrigatoriedade de se promover gradualmente a universalização dos serviços de telefonia fixa no país, para todas as localidades brasileiras, hoje a internet em banda larga
é um serviço autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. É o chamado Serviço de Comunicação Multimídia. Então, é natural, o setor privado investe naquelas áreas mais rentáveis, né? Sempre procurando maximizar os resultados do seu investimento. Mas, ora, nós, brasileiros, quem planeja o desenvolvimento do país, não pode se ater apenas a prover essa infraestrutura naquelas áreas que já são as áreas mais desenvolvidas economicamente do país. Nós temos que levar este vetor para o desenvolvimento econômico e social, que é a internet, a todas as regiões de nosso país. E foi nesse contexto que foi criado, em 2010, o Plano Nacional de Banda Larga, o PNBL, que visava e visa gradativamente estender os benefícios desta infraestrutura a todo o território brasileiro e a toda a população brasileira. E foi no âmbito do PNBL que foi reativada a Telebrás. A Telebrás foi a empresa privatizada lá atrás, a partir de 1998, com contratos com as novas prestadoras em 2000, mas ela não foi extinta porque tinha uma série de questões jurídicas, de dívidas, aquelas histórias todas que a gente conhece das empresas que acumulam problemas ao longo do tempo, então ela continua existindo apenas de maneira vegetativa. Em 2010, diante da necessidade de haver um instrumento público para promover a universalização da banda larga no país, decidiu-se pela reativação da Telebrás. Vamos em frente, por favor. A Telebrás, então, tem um papel muito especial. No nosso país, existem os chamados provedores regionais. Talvez não, com certeza, em decorrência do fato das grandes operadoras operarem apenas nas áreas de maior densidade demográfica do país, diga-se de passagem, digamos a região litorânea do país, que é a região que foi historicamente mais ocupada do território brasileiro, efetivamente, começaram a surgir pequenos e médios provedores de internet, pequenas e médias empresas que no interior desse país começaram a levar a banda larga para os seus clientes, diante do fato de que as grandes operadoras não realizavam esse serviço. Com o agravante, atualmente, da situação de uma das grandes operadoras, que é a Oi, todos sabem, vivendo um período dramático, né? Que a impede. A Oi é a empresa com maior extensão territorial de atuação em nosso país. E hoje ela está sem condições de realizar investimentos necessários para dar conta do desafio da banda larga em nosso país. Então, foi justamente neste ambiente que cresceram provedores. Nós temos mais de 2.500 provedores de internet, grande parte deles legalizados na Anatel, e até alguns, que é aquele sujeito que sobe no poste, bota lá o cabinho, leva a internet na pequena empresa, leva a internet na casa das pessoas, etc. e tal. Seja levando a internet na etapa final por sistema de distribuição através de rádio, seja hoje os pequenos provedores já estão levando a internet com fibra ótica na casa das pessoas. Efetivamente, a imensa maioria deles, diante dos preços já atrativos para realizar esse tipo de serviço. Agora, evidentemente, esse pequeno provedor, para que ele possa fazer a distribuição na sua cidade ou na sua região da internet, ele precisa ter acesso aos sistemas de grande capacidade. Um pouco como se fizéssemos aqui uma analogia entre o sistema de distribuição de água. Para que eu possa distribuir água numa cidade, eu tenho que ter uma adutora, né, com grande capacidade, que chegue naquela cidade para que eu faça a distribuição da água. Pois bem, a internet obedece a um sistema analógico em relação a isso. Eu tenho que levar grande capacidade a uma determinada região, né? Para isso eu tenho que ter uma rede nacional que nós chamamos de backbone. Os termos são muito em inglês, porque, enfim, todos sabem que hoje, em tecnologia, a linguagem dominante é essa, efetivamente. Então, é o backbone, espinha dorsal, significa, e depois o acesso a cada cidade, que é o chamado backhaul, o transporte daquela rede de maior capacidade até a cidade, para que, então, se possa fazer a distribuição local. Mesmo as grandes operadoras, para levar a internet móvel, através da 4G, ou da terceira geração, as pessoas, elas precisam ter acesso a esses sistemas de grande capacidade, porque eu não tenho como levar lá se eu não tiver acesso à chamada rede IP de alta capacidade, efetivamente. Então, eu, pessoalmente,
como ex-deputado, como engenheiro, aliás, vi aqui atentamente a exposição das Forças Armadas, e eu tenho um agradecimento ao meu país e às Forças Armadas, porque eu sou formado pelo ITA e me orgulho muito desse conhecimento que eu adquiri lá, e me orgulho muito do trabalho das Forças Armadas no que diz respeito não apenas à preservação da segurança nacional, mas ao desenvolvimento estratégico do ponto de vista da tecnologia nacional também. Essa consciência das Forças Armadas é muito importante para todos nós. E tem sido um elemento fundamental, portanto, no que diz respeito aos aspectos tecnológicos do SGDC, para que nós possamos avançar nessa direção. Então, esses provedores precisam dessa rede. A Telebrás construiu uma rede que eu vou aqui mostrar, mas uma rede que não chega a todos os pontos do território brasileiro. Então, nós precisamos de complementar essa rede. E o satélite vem exatamente por conta disso. Como ele é um artefato que fica a 36 mil quilômetros da Terra e pode iluminar, né, entre aspas, todo o território brasileiro, eu posso colocar uma estação de recepção do satélite, VSAT, como nós chamamos, em cada ponto do território brasileiro onde haja necessidade de chegar com a internet. Seja para um usuário individual, um agricultor que está precisando lá de ter a internet, seja para um provedor que precisa de um backhaul de alta capacidade, já que a fibra ótica não chega na cidade dele, então ele pode chegar pelo satélite e do satélite fazer a distribuição local dessa rede. Então, a revolução tecnológica diz respeito à necessidade de oferecer infraestrutura aos provedores, oferecer infraestrutura às próprias grandes operadoras também, e também de prestar serviço de governo que revolucione a qualidade dos nossos serviços. Eu não vou aqui discorrer longamente sobre a importância da internet para a educação pública no Brasil. Nós poderíamos fazer uma revolução na qualidade da educação pública no Brasil, interligando todas as escolas brasileiras. Isso é uma luta que vem há bastante tempo, enfim, passou já no governo da então presidente Dilma, esse tema foi tratado anteriormente também. Agora, novamente, o Ministério da Educação sinaliza essa perspectiva. Isso é fundamental. O Ministério da Educação, por exemplo, gasta uma fortuna todo ano comprando os chamados livros didáticos, né? Nós podíamos ir gradativamente substituir esse 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais que se gasta anualmente para comprar livros e distribuir uma estrutura de logística sofisticada no Brasil inteiro, e substituindo os livros didáticos por conteúdos digitais distribuídos através da internet, capacitando os professores, revolucionando e tornando as nossas aulas muito mais atrativas para os nossos jovens, as nossas crianças, etc. E tal. O mesmo se pode falar da saúde, da segurança, das cidades inteligentes e tantos outros mecanismos. Por favor. Então, aqui está esse mapa do backbone da Telebrás. É conhecido nacionalmente, são cerca de 25 mil quilômetros. Então, essa é a rede básica da Telebrás, toda ela construída em parceria com as empresas de energia elétrica, que tem aquelas grandes linhas de transmissão. Substitui-se o cabo para-raio, o cabo de terra por um cabo que, além de para-raio, ele também tem uma fibra ótica no seu interior, então são chamados cabos OPGW, que tem grande capacidade e grande disponibilidade, grande segurança também, porque essas redes de alta tensão são muito monitoradas, muito... Usamos também dutos da Telebrás, nossa Telebrás usa dutos da Telebrás e assim por diante. Mas, como se pode ver, eu fiz questão de colocar o desenho, há vastas regiões do território brasileiro ainda não atendidas por essa rede. Esse é o papel, portanto, do SGDC no que diz respeito à sua aplicação civil. Por favor. Aqui também é outro diagrama conhecido do SGDC. Interessante salientar que ele, porque isso será objeto de argumentação de minha parte, ele é constituído na chamada banda KA, e a banda KA tem uma característica, ela é constituída por um conjunto muito grande de feixes, né, efetivamente, e esses feixes em anéis, né, acabam gerando uma cobertura em todo o território brasileiro e na plataforma marítima brasileira também no que diz respeito à aplicação da banda KA. São, ao todo, 67 feixes, né, spot beams, como são chamados em inglês, né, 48 com um determinado diâmetro, nas áreas de maior concentração demográfica, e 19 com outro diâmetro na área de menor concentração demográfica, né? Para que o satélite possa funcionar, nós temos que ter
também a integração da comunicação satelital, porque tem a estação do usuário, mas quando vai ao satélite, ele precisa se integrar ao restante da rede da Telebrás e da rede mundial de internet. Então, existem as chamadas grandes antenas de comunicação, que são as gateways, que ficam em Brasília, Rio de Janeiro. No caso de Rio de Janeiro e Brasília, a mesma antena é utilizada tanto para o controle da posição orbital quanto para comunicações também, mas Florianópolis, Campo Grande e Salvador. Precisamos de muitas antenas, porque o satélite opera em altíssima frequência e ele não pode flutuar na sua disponibilidade de serviço em função das variações climáticas que afetam as comunicações por radiofrequência, efetivamente. Então, há uma certa diversidade de posições dessas antenas de comunicação, exatamente para que, utilizando essa diversidade, nós possamos garantir a máxima disponibilidade do satélite. E ele tem grande capacidade. Os satélites, esse é o primeiro satélite brasileiro que cobre todo o território brasileiro em banda Ka, que é a banda apropriada para a internet. As bandas anteriores, banda C, banda KU, a banda KU é essa que serve para TV por assinatura, aquelas pizzinhas que a gente vê em muitas casas, em muitos conjuntos habitacionais e assim por diante, não são as mais apropriadas para a banda larga. Então, esse satélite já tem capacidade para 58 gigabits, cerca de 10 entre 10 e 100 vezes a capacidade de um satélite usual nas bandas anteriores. Vamos à frente. Então, ele é complementar à rede da internet, ele é transporte para os provedores, ele cuida da educação, da saúde, da segurança e também da agroindústria. Não sendo mais parlamentar, mas sendo engenheiro, trabalho atualmente como consultor. E tenho andado muito por esse Brasil afora. No Nordeste, sobretudo nas áreas mais carentes de internet. No Nordeste, seja no Maranhão, do nosso presidente, seja no Ceará, na Bahia. Recentemente estive em Mato Grosso, fui a uma cidade a 450 quilômetros de Cuiabá e vi de um lado a maravilha que é o agronegócio brasileiro. A gente tem que tirar o chapéu para a qualidade do trabalho que é realizado, mas o sujeito lá na propriedade agrícola é obrigado pelo governo do Estado a tirar a nota fiscal eletrônica, mas ele não tem internet. Então, ele é obrigado a sair com a sua carga útil no caminhão, correndo o risco de ser multado pela própria Receita Estadual. Então, isso para falar de uma coisa localizada, fora a utilização da internet para máquinas e equipamentos de última geração, também para monitoramento da situação climática, que é tão importante para a agricultura, seja para desenvolver custo de capacitação da mão de obra, dos técnicos especializados, seja para as comunicações interpessoais, que são fundamentais, chamadas redes sociais e assim por diante. Aliás, a internet é uma forma também de se manter minimamente, sobretudo a juventude, nas áreas rurais, porque a tendência dos jovens é querer vir para a grande cidade ou para a média cidade em busca de emprego, em busca do acesso aos bens culturais, do entretenimento, que normalmente não existe. A internet é uma forma de acesso ao entretenimento, à cultura e à educação para a nossa juventude nas áreas rurais também. Vamos lá. Eu acho... Agora, opinião minha, eu usei uma palavra forte, propositalmente, para chamar a atenção. Eu acho que houve, por parte da Telebrás, evidente com a anuência do Ministério, uma decisão equivocada no que diz respeito à etapa final de implantação das comunicações do SGDC. O SGDC, como eu disse aqui, ele foi planejado para fazer política pública. Não foi planejado para substituir o papel do setor privado. O setor privado tem satélites, a Hughes, a Iasat e tantas outras, a Embratel, estão todos ou já operando banda Ka ou desenvolvendo satélites em banda Ka para suas aplicações e comercialização desses serviços. O SGDC, eu disse tudo isso até agora, para dizer assim, ele foi projetado para cumprir um papel público, complementar, não há aqui vontade de se opor ao setor privado. Não,
O SGDC foi desenvolvido com essa finalidade mesmo, de levar essa infraestrutura nas áreas menos rentáveis do país, onde o setor privado não chega porque não há a rentabilidade adequada, ou às vezes até o chamado VPL, né, que é o valor presente líquido, é negativo no que diz respeito aos investimentos nessas áreas. Então, ele foi desenvolvido para levar a internet nas escolas públicas brasileiras e assim por diante, nos serviços de governo e coisas desse tipo. Quer dizer, a Telebrás foi constituída para prover redes seguras, confiáveis de governo, que se tornaram mais relevantes depois do episódio Snowden, por exemplo. Então, nós investimos até agora algo em torno de 2,7 bilhões no satélite, nos 2 centros operacionais, os 2 COPs, e nas gateways que estão em processo final de implantação por conta de problemas que não vêm ao caso aqui, neste momento, dialogar. Mas, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que esses 2,7 bilhões dizem respeito a não só o satélite, mas toda essa infraestrutura que vai servir para toda essa constelação de satélites que estão previstas aí, sejam para aplicações civis, sejam militares. Isso é um equívoco que, às vezes, alguns falam, o satélite brasileiro custou muito caro. Não é necessariamente verdadeiro isso, porque essas estações de altíssima qualidade, altíssima disponibilidade, Tier 4, como nós chamamos efetivamente, são necessárias, né, e servirão não só a este satélite, mas ao segundo SGDC e a satélites para imagem, satélites para sensoriamento e para tantas outras aplicações civis e militares brasileiras. Ora, um dos argumentos que se utilizou no caso para a privatização, é que a Telebrás não teria condições de operar o satélite. Ou seja, não teria condições de comprar os terminais de usuários, que custariam 150, vale que seja 200 milhões de reais. Para quem já investiu 2,7 bilhões de reais, investir mais cerca de 10% disso, num orçamento federal, que todos sabem qual é a dimensão, efetivamente, não seria esse verdadeiramente o problema. Mas insistiu-se nesse caso. Como o satélite, mesmo para a licitação, tem que obedecer às normas do PNBL, porque a Agência Nacional só concedeu a isenção, praticamente, de pagamento pelo uso da órbita ao SGDC, por se tratar de uma política pública, né? de um uso não estritamente comercial, de um uso com um caráter social muito grande. Vamos à frente. Ou seja, ignorou-se, na prática, o papel de políticas públicas do satélite, dizer que uma pequena parte da banda do satélite pode servir para resolver o problema das escolas, das unidades de saúde, das unidades de segurança pública no país, os provedores, né? Há uma demanda imensa reprimida no país. Rigorosamente, o SGDC, com seus 58 gigabits de capacidade total, não daria conta de todas as necessidades nacionais nesse momento, porque se prevê o 2, o 3 e ampliação desse sistema. Então, o argumento de que vamos preservar um pouquinho da banda para fazer política pública, fazer a política direta. Não, o papel da Telebrás foi exatamente o de oferecer essa infraestrutura. Inclusive, poderia oferecer a infraestrutura para as grandes operadoras. Você quer botar uma rede 4G na cidade tal, no interior de Mato Grosso, por exemplo? Terá essa infraestrutura disponível para que você possa operar o seu sistema de quarta geração. Outra coisa é dizer, olha, outra coisa é dizer, eu vou simplesmente pegar a capacidade do satélite e entregar para o setor privado. O setor privado, naturalmente, quer utilizá-lo. É da lógica do setor privado. Não vai aqui nenhuma crítica ao setor privado. É da lógica dele querer operar da maneira mais rentável possível. E, às vezes, quando a gente pensa em política pública, a gente não olha só a equação da rentabilidade, a gente olha o interesse público, o planejamento, o papel do Estado como vetor para fazer esse tipo de coisa, né? Vamos para o última coisa. O quadro atual, então, do cinema. A licitação para concessão acabou dando privada, porque, pelo Tribunal de Contas, houve a obrigatoriedade da observância das normas do PNBL e as grandes operadoras querem utilizar a capacidade de acordo com a sua lógica comercial e não com a lógica de implantação. Aí eu quero lembrar os feixes em todo o território brasileiro. Quem comprasse capacidade ia ter que utilizar os feixes em todo o território brasileiro. Eles acharam que não daria certo. Moral da história, nós temos um satélite lançado no começo de maio,
em operação em junho, e até hoje não tem uma conexão civil sequer realizada. É triste. É triste do ponto de vista das políticas públicas e é triste do ponto de vista da própria aplicação dos recursos públicos, porque há um investimento realizado. Esse satélite está lá, está consumindo combustível, o combustível do satélite vai junto dele. Então, ele tem uma capacidade limitada. São 18 anos o tempo de vida deste satélite, né? Graças aí à perícia dos nossos técnicos brasileiros, tem gente aqui, dos técnicos das Forças Armadas, que se capacitaram lá na França para trazer isso. Inclusive, preparando a possibilidade de que o SGDC-2 fosse já todo ele integrado em território brasileiro, com a Agência Espacial Brasileira e a participação da Telebrás, da Visiona, que é uma parceria Telebrás-Embraer, e da própria e das Forças Armadas, por certo, nesse particular. Então, a realidade é essa. Consumimos, temos um satélite, não se sabe exatamente quando, fala-se em janeiro, quando ele entra em operação, seguramente nesses 6 meses, algo em torno de 50 a 60 milhões de reais de para receita concluir, da deputado, Telebrás deixaram de ser carinho. gerados por conta disso. Então, faço aqui uma crítica serena, mais forte, porque considero que todo o projeto do SGDC é absolutamente correto, mas essa decisão final foi equivocada e tem que ser revista.